Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começando o nosso cafezinho com Jesus, como a gente faz todos os dias, né, irmãos? Que a paz esteja no coração de cada um, que seja um dia abençoado na sua vida, iluminado por Deus. Mas nós vamos começar louvando a Deus. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro. Eu me entrego ao seu querer. Consagro a minha vida toda, Senhor, a minha casa, a minha família, tudo o que tenho, ao seu comando. Inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Então, queridos irmãos, como a gente fala todos os dias, entrega a minha vida ao teu querer. É como a gente fala, a gente só está administrando o que temos, porque tudo vem de Deus. E quando a gente for, a gente não vai levar nada disso. Então a gente administra a casa, o que nós ganhamos de Deus. Então quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Nós estamos falando diante da nossa fé, diante do nosso agir, diante do nosso proceder. E este agir, esse proceder, tudo aconteceu diante da Igreja de Cristo. Que é a presença de Jesus vivo, mostrando o caminho, mostrando como a gente lidar com este mundo, mostrando como a gente cuidar do nosso coração, para que a nossa vida não seja carnal, e sim uma vida espiritual, uma vida que vai conforme o Espírito, conduz a alma, que a nossa alma viva uma graça muito grande com a presença de Jesus ressuscitado. Porque, irmãos, nós lutamos muito pela vida, eu percebo assim as pessoas lutando muito pela vida, a vida física, mas porque a gente quer ficar mais, a gente é pegado muitas vezes a este mundo. Mas quando você se relaciona com Deus e você vê que a tua presença final é na presença de Deus, então você começa a se colocar diante dele, caminhando com ele na igreja de Cristo, e essa presença viva dele ressuscitado é que dá a firmeza na fé da vida eterna. E como que nós sabemos disso? Porque nós presenciamos diante da palavra dele, onde que o Antigo Testamento é escrito em hebraico e o Evangelho em grego. Então assim, que nós possamos entender que teve uma caminhada da Igreja de Cristo, que diante dessa caminhada tem uma tradição, a palavra foi proclamada até muitos tempos dentro da igreja. É como que você pegasse assim informações de boca em boca, mas guardasse num depósito da fé firme, focado, baseado em quem? Nos apóstolos. Então esses apóstolos selecionados por Jesus é a Igreja de Cristo. E como nós estamos vendo aqui em Atos dos Apóstolos, que nós vamos ver agora nesse parágrafo 647, a aparição do ressuscitado e os apóstolos. Então, pelo sinal do sepulcro vazio e pela realidade dos encontros dos apóstolos com Cristo ressuscitado. Como que eles embasaram a fé? Eles não foram lá, não viram Jesus ressuscitando no momento que ele ressuscita, mas eles tiveram um encontro deles com Jesus ressuscitado. E nesse encontro eles presenciaram o medo, eles tiveram um coração um pouco assustado com tudo que estava acontecendo, mas eles foram perseverando na fé, eles foram anunciando o reino de Deus, o Espírito Santo moveu na vida deles, Jesus cumpre a promessa, eles começam a entender o Evangelho, que Jesus anunciava lá para eles que era preciso que acontecesse. Por quê? Porque Jesus não morreu, ele venceu a morte. A morte era para quem estava com um pecado mortal. Então o pecado foi vencido por Jesus. Então não tem mais a morte quem está com Jesus. Simplesmente nós vamos descansar diante do local, mas nós vamos ressuscitar. Né? É um descanso que eu falo assim, é um período que nós vamos ficar ali esperando a nova vinda do Senhor para ele ressuscitar o nosso corpo, para que nós possamos nos unir à alma, onde o nosso Senhor já foi levado em corpo e alma, para que nós possamos entender que tudo isso vai acontecer conosco também. Quem caminha com Cristo, se une a Ele, fazerão coisas maiores do que eu faço. Então ele diz isso na palavra, por quê? Porque é uma graça muito grande você se unir a Cristo. E esses apóstolos deixam para nós esse sinal vivo de Jesus. 647. Só tu, noite feliz, canta exultete da Páscoa. Soubestes a hora em que Cristo da morte ressurgia. Com efeito, ninguém foi testemunha ocular do próprio acontecimento, da ressurreição, e nenhum evangelista o descreve. Ninguém foi capaz de dizer como ela se produziu fisicamente,
muito menos a sua essência mais íntima. Sua passagem a uma outra vida foi perceptível aos sentidos. Como evento histórico, constatável pelo sinal do sepulcro vazio e pela realidade dos encontros dos apóstolos com Cristo ressuscitado. A ressurreição nem por isso deixa de estar no cerne do mistério da fé, no que ela transcende e supera a história. É por isso que Cristo ressuscitado não se manifesta ao mundo, mas a seus discípulos, aos que haviam subido com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas diante do povo. Atos capítulo 13, do versículo 31. Vamos pegar nossa palavra? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 31. Vou começar a ler do versículo 28. 26, aqui vamos começar 26, onde que aqui Paulo ele proclama, né, a difusão da igreja de Cristo no estrangeiro. Primeira viagem de Paulo e de Barnabé. E eles estão aqui proclamando na Antioquia da Pisídia. Eu não sou, o versículo 25, terminando a sua carreira dizia: eu não sou aquele que vós pensais, mas após mim virá aquele de quem não sou digno de desatar o calçado. Irmãos, filhos de Abraão, os que entre vós temem a Deus, a nós em que foi dirigida a mensagem de salvação. Com efeito, os habitantes de Jerusalém e os seus magistrados não conhecem Jesus, e senteando-o, cumpriram os oráculos dos profetas que cada sábado são lidos. Embora não achassem nele culpa alguma de morte, pediram a Pilatos que lhe tirasse a vida. Depois de realizarem todas as coisas que ele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Durante muitos dias apareceu àqueles com quem ele subira da Galiléia a Jerusalém, os quais até agora são testemunhos dele junto do povo. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, com a graça e a paz estejam no nosso coração, que nós possamos compreender que a presença de Jesus ressuscitado com os apóstolos, com seus discípulos, é uma resposta firme na fé, para que nós possamos acreditar na ressurreição, acreditar que Jesus está vivo, acreditar que Ele está no meio de nós, e tudo isso despertar em nós um desejo ardente de nos unirmos a Cristo, como nós vamos ver hoje no Evangelho. De nada adianta eu ter dentro do meu coração, eu tenho fé que Jesus ressuscitou, eu sei que a igreja está anunciando, eu sei que temos aí, mas isso aí, eu já estou salvo de eu crer nessa palavra? Ou eu preciso agir, eu preciso manifestar a minha obediência a Deus, eu preciso manifestar o meu querer? Com certeza, porque nós não podemos ter dois senhores. Ou você amará um e odiará outro, ou você odiará um e amará outro. Por quê? Porque aqui que é amar um e o outro, quando você coloca o teu agir, o teu proceder neste mundo, e você começa a se apegar às coisas do mundo e deixar Deus em quinto plano. E você deixa Deus em quinto plano, o inimigo vai tomando conta do teu coração, vai transformando o teu coração em problemas, em dúvidas, questionamentos, acusando a própria fé. Porque, irmãos, o que acontece quando um coração desune da igreja? Ele quer achar defeito em todo mundo, para dar uma resposta, para colocar uma suposta desculpa por que ele não está indo, por que ele não está seguindo a Deus, por causa disso, por causa daquilo. Querido irmão, eu sigo Jesus por Ele, na igreja dele, nos ensinamentos dele. Lá vai ter o enfermo, lá vai ter aquele que tem problema, lá vai ter aquele que vai estar sendo curado, sendo liberto, lá vai estar aquele que está como Judas, caminhando com Jesus, mas pode estar traindo, pode estar a qualquer momento, mas Deus em nenhum momento excluiu ninguém. Deus acolhe a todos, mas o caminho para segui-lo é uma porta estreita. E quem vai entrar nessa porta estreita é quem se dedicar, é quem amar Deus de todo o teu coração, quem ser obediente a seus mandamentos, quem se colocar diante da sua doutrina, vivendo os 7 sacramentos, vivendo os sacramentos dentro da igreja, vivendo o batismo no Espírito Santo, vivendo a graça todos os dias da sua vida, trazendo Jesus para dentro do teu coração, no teu agir, no teu falar, no teu proceder. Tudo isso só é possível se eu crer que Jesus ressuscitou e se eu crer que a Igreja de Cristo é viva e é a Igreja Católica Apostólica Romana
até no dia de hoje. Está aqui, Catecismo da Igreja Católica, todos os dias, conforme o índice analítico, nós não vamos parar de perseverar. Porque esses homens perseveravam. Hoje, na primeira leitura, irmãos, Paulo foi apedrejado até a morte, mas deram ele como morto. E ele se levanta e segue adiante em outra cidade, vai evangelizar, e ele diz para aqueles que estão com ele: não pare, persevere. A graça continua. Quantas pessoas foram convertidas naquela cidade que ele anunciou depois de ser apedrejado e dado ele como morto, jogado para fora da cidade? É assim, meu irmão, a vida, o caminhar com Jesus precisa da nossa disposição, mesmo que tenhamos muitas dificuldades. Mas a nossa dificuldade é desse tamanho, perto do que esses homens testemunham na palavra. Que nós possamos ter uma fé e a coragem de perseverar como esses homens, como a igreja de Cristo, caminhar junto e, com a graça de Deus, louvar sempre a nosso Deus, o Pai, o Filho, e clamar a presença do Espírito Santo caminhando em nosso coração. Que Deus abençoe e ilumine a nossa vida. Rezemos um Pai Nosso em agradecimento a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, irmãos.